Aparecendo o perfil dela, né? É. Dois, 19. A gente está ao vivo, Eli. Oi, gente. Okay. Chegamos, tudo bem? Chegamos para mais uma conversa com o escritor Eli Makushi, né, que eu tenho a honra de agradecer ter aceitado participar desse bate-papo, dessa conversa literária, dessa conversa em geral. Né? E aí eu acho que vamos começar com o Eli se apresentando. Fale quem você é, o que você faz e o que você sentir vontade de falar. Ok, Julie, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a todos os amigos nesse momento prestigio esse bate-papo, né? Em vez de uma entrevista, é mais uma conversa aí de aldeia, onde a gente possa falar de nossas referências, de nossa literatura. Um abraço especial a todos os parentes Makushi de Roraima, onde nasci e me criei por um certo tempo, depois vim para Manaus, né? Meu nome é Epipemon, eu sou Eli Makushi, sou do povo Makushi do estado de Roraima, né? Enfim, de uma localidade muito famosa, né? Nas margens da Raposa Serra do Sol, aí enfim, no Maturuca, onde meus pais, na verdade, nasceram e se criaram, e eu sou descendente dessa família que migrou para Manaus ainda na década de 70. Portanto, as gerações posteriores a minha realmente poucas vezes me viu, né? E a gente não teve a oportunidade de militar politicamente na defesa da Raposa Serra do Sol, no período da demarcação e homologação. Eu fiz sempre um trabalho externo, né, de divulgação e de luta, à distância, mas sempre apoiando a causa, e, portanto, é daí que venho e ganhei o mundo a partir daí. Então, eu sou metade Makushi, mas metade também do povo manaus aqui, extinto ainda no século XIX, mas que estão presentes ainda nesse Amazonas afora, sobretudo aqui na região do Rio Negro. Portanto, sou indígena da cidade, onde me criei, tenho minhas relações, onde, enfim, tenho minha família constituída. Sou professor da rede pública, sou do Estado, SEDUC, e sou do município, da CEMED Manaus, e há pelo menos 35 anos de magistério, portanto, eu já estou na fase de aposentadoria, mas não cansado, né? E muito motivado ainda para muitos anos de vida, porque nossos ancestrais, Macunai, Maniquê e Fisquirã, vai nos proteger dessa fase de doenças que hoje se espalham no mundo afora e também perto dos povos indígenas, né? Então, um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Eli, e é bem importante o pessoal saber que Manaus é um dos estados com uma situação crítica em relação ao Covid-19, né? E eu queria que tu pudesse falar um pouquinho, sabe, desse diagnóstico para os parentes, né? O que eles podem fazer para se cuidar, já que eles estão nessa região? Como que eles podem se defender? Então, a Covid-19, né, essa doença que se aproxima de nós, é uma daquelas muitas doenças que enfim, que o corredor do mal traz e se aproxima hoje de toda a humanidade. O coronavírus, né, essa chaga que hoje atinge toda a humanidade, tem ceifado, tem levado muitas pessoas no mundo inteiro. E ela chega agressivamente ao Brasil e ao estado do Amazonas, que já é um dos, né, já é um dos que está apresentando o maior índice de infectados, e, portanto, Manaus, que é a sua capital, não é diferente. O que lamentamos é que realmente muita gente não ainda acredita e não vê esses males todos, né? Porque a gente, até da minha varanda, eu vejo gente passeando, dialogando e brincando, fazendo festas, né? Enfim, umas coisas meio absurdas, como disse, protegido como eu realmente estou recluso no meu ambiente, com a minha família, minha esposa, minha filha Ana Flávia e meu neto Samuel Lucas. Nós estamos bem seguindo as orientações médicas, né, orientações, enfim, das autoridades de
nessa condição agora de termos o cuidado, mas eu, quando saio esporadicamente, a gente encontra uma verdadeira festa ainda, e muita gente negando essa realidade, né, como diz, o alto índice de infecção que essa doença hoje traz. E Manaus tem essas dificuldades todas que é preciso ter claro de que existe um grande coletivo de indígenas no país, que eles não estão aldeados, né? Que eles não estão exclusivamente no interior, ou enfim, confinados nas suas terras. Tem muitos índios que já migraram para o contexto das cidades, tem muitos territórios indígenas que foram tomados pelas cidades. E, no caso de Manaus, é um desses, historicamente, e os índios sempre estiveram aqui, nunca saíram daqui, e eles hoje também são atingidos por essa doença. E a gente fica preocupado, porque, conhecendo a realidade como eu conheço, eu trabalho com eles aqui, faço parte do movimento indígena organizado em Manaus, através da COPIME, que é a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno. A gente tem uma ação há muito tempo de visitação, né, de lutas pela promoção dos direitos indígenas, desses que estão situados no contexto aqui de Manaus, e a gente conhece a situação social de muitos desses. Eu estou muito preocupado porque são famílias grandes, né, e que nem sempre estão, né, isoladas, né? Muitos deles, até por causa da tradição mesmo indígena, vivem coletivamente. Então, a gente quer aproveitar da oportunidade para dizer aos parentes de que isso é um mal que realmente chega, e a gente deve estar preparado para lidar com eles. É a história da onça que aí está, né? A gente vai ter 2 ou 3 alternativas, que é ficar paralisado, com medo da onça nos atacar, né? Ou vai correr para fugir, né? Ou a gente vai se preparar para o encontro que é inevitável. Então, não é eu que estou dizendo, né? Não é a Júlia, mas são as autoridades de saúde, né? E as autoridades de saúde estão falando que a situação é muito grave. Ainda ontem eu conversava com o Dr. Pádua, né, um dos pesquisadores aqui da Universidade Federal do Amazonas, e ele me falava da preocupação que hoje temos com as questões indígenas aqui, sobretudo em Manaus, e que é preciso realmente todos os parentes estarem envolvidos, de se cuidarem, né? E aqueles que apresentam algum quadro de infecção, que possa realmente, a gente sabe que faz parte da tradição estar junto, né? Faz parte da tradição, os rituais, as rezas, né? As rezas coletivas, mas este é um tipo de doença, né? Um tipo de canaimé que está presente, né? É um animal muito vigoroso, né? E que ele realmente está estraçalhando, e a gente precisa, nesse momento, se afastar um pouquinho. Então, a orientação é que os parentes, como tem a casa de farinha, como tem um malocão, como tem, enfim, uma casa mais reclusa, que a gente possa distanciar os doentes para ficarem um pouquinho mais afastados do convívio social. Acho que essa é uma prevenção, é um cuidado para manter vivos os outros, né? Uhum. E uma verdade que às vezes é doída dizer, viu? Ela chegou, ela está presente nos aldeamentos, vocês sabem que já tem 2 indígenas que já faleceram, né? E um bem pertinho de nós aqui, que é um Yanomami, né? Então, perto aqui de nós, né? no estado de Roraima, um Yanomami, mas que, portanto, a situação é muito séria. Se a gente imaginar que países que nem os Estados Unidos, mesmo a Itália, que tem todo um aparato, que tem toda uma condição social privilegiada em relação a nós, eles estão passando pelo que passaram com milhares de pessoas, né? Chega aos milhares, no caso, né? Mais de 1.000 pessoas já foram vítimas desse coronavírus, e a gente não pode achar que chegou lá e não vai chegar aqui, né? Aqui já chegou, e a gente tem que ter atenção, porque já está morrendo gente, e a gente tem que ter o cuidado necessário para que a gente não seja pego de surpresa por isso, né? Evitar realmente o contato, usar as máscaras, lavar as mãos, né? Tomar sempre o banho necessário quando sair do ambiente de casa. Mas, olha, não tem jeito. Ou a gente encara isso como um problema sério, ou vamos ter muitas vítimas entre nós. Já começou, não é história que estão contando, não, né? É uma história real,
e que eu prefiro acreditar, por isso que eu estou me prevenindo. Agora, tem uma coisa muito importante. Nós já enfrentamos muitas situações na história desse país com muitos bichos que nos atacaram, né? A tuberculose, enfim, de tantas doenças que já chegou em nossas aldeias, e nós sempre fomos sábios para vencermos essas mortes, né? Sempre encontramos na nossa sabedoria, nos nossos pajés, nas nossas crenças, forma de combater. Por quê? Porque nós temos alimentação sadia, né? Porque nós temos os nossos cuidados, as nossas rezas. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, ter medo, mas ter esperança, confiança, continuar acreditando, né? Continuar invocando nossos ancestrais, nos assegurando de que nós vamos enfrentar e vamos passar por essa juntos, tomando as precauções que temos que tomar. Ok, Júlia? Ok. Eli, tu falou do Canaimé, né? A gente tem um público assim que não conhece bem quem é o Canaimé. Conta pra gente quem é o Canaimé na tradição Macuxi. Conta uma história dele, se tu puder. Na verdade, a gente sabe muito por histórias, porque ficou por muito tempo achando, a gente, quando era criança, a gente via, a mãe da gente sempre cria medo para a gente, né? E às vezes, quando a gente estava meio adoentado por aí, com uma gripe mais forte, né? Se sentindo fraco, enfraquecido, aí dizia que a gente estava com panema, né? Vocês estão com panema, precisa tirar esses espíritos mal, né? E ela se referia a Canaimé. O Canaimã, depende enfim, de quem fala, das expressões. Eu não sou um falante da língua, né? Mas a gente estuda muitas histórias do Macuxi, porque eu tive que também ensinar meus irmãos a ser Macuxi, porque muitos deles, que eram mais novos que eu, não sabiam exatamente, porque se criaram já aqui na cidade, né? Então, essa construção ainda da identidade Macuxi passa por essas referências, da gente recuperar essa memória, recuperar essas histórias que atingem muitos de nossos parentes. Eu diria assim, Julie, nós, povos indígenas, somos conhecidos como os povos da resistência, né? Imagine, 520 anos de perseguição, né? de assassinatos, né? De expulsão, de confrontos permanentes que a gente vem enfrentando ao longo da história. Os não indígenas, lá em Roraima e em muita região aqui do Manaus, a gente continua falando dos brancos, né? Os brancos, para se referir, portanto, aos colonizadores não indígenas, nos perseguiam e usavam mesmo, sabe, na história, no período colonial, a gente sabe das estratégias que o Estado Nacional ou que os colonizadores utilizavam para exterminar as nações, para exterminar os povos. E muitas das vezes se utilizavam mesmo dessas doenças, né? E findavam de que criavam tanto terror e tanto medo de que a gente realmente tinha medo, porque eles tinham um raio na mão que soltava fogo, né? Pólvoras que explodiam e matavam a gente com arco e flecha, os caras matavam logo um monte aí, né? E muitas dessas doenças destruíram muitas civilizações, como a gente sabe em toda a América. Mas os Macuxi, a Xana, Ngaricó, enfim, todos esses povos nossos, aqui do Amazonas também, passaram por esse processo de extermínio e medo. Mas, internamente, nós, Macuxi, a gente tem muitas histórias mesmo. Né? E Canaimé é um pouco dessas histórias de um espírito, né? Que, enfim, de um pajé que usufruiu mais da sua sabedoria e dos seus poderes, e começou a tomar decisões contra o ato de criação de Macunaíma, né? E resolveu, portanto, fazer alguns males ou alguns procedimentos que não eram aconselhável fazer. Então, você sabe que há realmente uma descoberta de um conjunto de fórmulas e de mundos não muito próprio nosso, como, por exemplo, aquilo que trouxe a invasão colonial, a apropriação do nosso território, veio junto com eles também os maus espíritos, né, trazidos pela violência. Então, nós sofremos de muita violência e dos quais os espíritos vieram junto. Então, para quem é de fora, que não convive com as florestas, né, que não conhece os cerrados, que não conhece os vales, as montanhas, que não sente, né, os ventos, nem consegue escutar os pássaros, como outro dia a gente escutava na apresentação do escritor Maraguá, o Assiri,
em que a Júlia conversava, você, Júlia, conversava com ele, e os cantos dos pássaros, né? Ilustrava com um fundo musical muito interessante. Eu fiquei outro dia ouvindo isso e achei sensacional. Então, a gente vê nesses sinais um pouco a presença dos espíritos, que ficam em forma de vento, de chuva, do ar, do movimento das árvores, enfim, da quantidade dos peixes, enfim, da escassez ou do excesso. A gente sempre faz uma leitura também espiritual. Então, o Canaimé, toda vez que nós temos esse comportamento de negação, de não dividir, de querer tratar o outro como objeto, esse outro é desde a natureza, mas do nosso parente. Nós temos lá nas nossas malocas, e também aprendi isso dentro de casa, que nós sempre tínhamos que olhar o outro, né, como espelho de nós, né? Então, para traduzir no outro, sempre a alegria que nós sentimos. Para nós, não é possível nós fazermos festas, tomarmos o caxiri, enfim, a damorida, fazer uma comida típica de festa e confraternizarmos, se o outro não está feliz. Então, para mim ser feliz, o outro também tem que sorrir. Esta é uma forma da gente ter sempre uma interação com o todo. Nós não podemos destruir a natureza, sabe? Nós não podemos simplesmente cavar, esburacar, como o Branco sempre quis fazer nesse território macuxi, porque estão olhando outro tipo de riqueza que não a riqueza da vida. Então, a natureza, para nós, é nós mesmos, né? E ninguém sai de judiando do próprio corpo. Então, nós tratamos a natureza, ou a Mãe Terra, como muitos falam, como o nosso próprio organismo, né? Portanto, por isso temos que cuidar, porque não só tiramos a comida, mas porque este outro é o ser que nos complementa sempre, né? Da qual eu faço festa, né? Eu enterro os nossos mortos, né? Eu, enfim, professo minhas crenças, neste chão que tudo me dá. Por isso, então, quem não se atenta para este valor da vida, né, de estar bem com o outro e a partir do outro, é porque está se apropriando de outros espíritos. E esses espíritos é que a gente chama de espírito de Canaimé, aquele que faz mal. Geralmente, quando a gente encontra ele nas florestas, ele vem em forma de macaco, ele vem em forma de roedores, né? É um ser, para muitos que já viram e encontraram, né, grandioso, feio, peludo, né, fedido, né? Então, é tudo aquilo que é mal. Então, aquilo que é asqueroso, que faz com que o ser humano possa expressar um lado feio, como esses que negam o direito à vida dos povos indígenas hoje fazem, sobretudo esse que está no governo atualmente. Ok? Sim. Ok. Eli, eu queria, né, eu queria falar do teu livro, mas eu queria também perguntar um pouco sobre a tua trajetória. Como foi que tu chegou nessa área da literatura indígena, né? Assim, quando foi que tu ouviu falar pela primeira vez dessa literatura indígena nesse formato que a gente conhece hoje do livro escrito? Como foi, assim, para publicar um livro? Me conta um pouquinho dessa tua história. Interessante essa sua pergunta, porque as pessoas sempre me fazem essas questões. Como foi que você se tornou escritor? Quais são suas inspirações? De onde você tira as suas histórias, né? Eu já sou um velhinho, já, né? Eu já vou aí completar quase 60 anos. Eu sou de uma geração em que as crenças, né, as histórias de nossas famílias, de nossos povos, o lugar do aprendizado era em casa, né? Aí a gente recebia muitas lições. Eu sei fazer remédios, né? Muitos deles, né? Eu sei fazer minhas rezas, né? Eu ainda, hoje, me encontro com a minha mãe, que já tem 90 anos, e ela continua acendendo o cigarro dela, ela continua, enfim, cheirando o tabaco dela, e a gente ainda se imbui um pouco de algumas atmosferas que são eminentemente crenças. Então, minhas histórias vêm dessas crenças, dessas experiências que eu tenho. Eu tenho 35 anos viajando o estado do Amazonas. Então, eu conheço, né, a maioria dos municípios, são 62 municípios, são 72 ou 63 povos, né, etnias, a maioria deles falando suas línguas, contando suas histórias, fazendo seus rituais, suas festas.
Eu convivi com muitos desses, né, ao longo de vida, onde a gente tirou muitas histórias, onde a gente aprendeu muita coisa na vida, e isso é um aprendizado que só a vida que produz. E aí, há uns 10 anos atrás, me convidaram, eu já faço parte do movimento indígena nacional há muito tempo, tive a oportunidade de conviver com grande liderança, como Raoni, como Megaron, né? Tive a oportunidade de viajar alguns tempos e conviver muito com Ailton Krenak, né, que foi um grande professor para mim, hoje mais famoso, né, com poucas possibilidades de falar nisso. Sempre é tempo da gente fazer divulgação. Eu até fui já aproveitando para fazer uma pequena divulgação, né? Ailton Krenak, olha o Álvaro Tucano, sabe, o próprio Marcos Terena. Então, nós tivemos muitos encontros nacionais dessa política toda que se desenvolveu pós Constituição de 1988, então, nos seus avanços e nas suas estruturações na década de 90 e ano 2000, eu andei um pouco por todo o estado do Amazonas, como professor também no Acre, enfim, em Roraima também, Boa Vista também, enfim, nesses estados todos da região norte, a gente sempre andou muito. E nos movimentos nacionais, dos encontros nacionais de saúde, de educação, e aí a gente conviveu muita gente. Eu tive um aprendizado com o Euclides Makushi muito grande, com o Fausto Madulão, sabe, Makushi, a Pielângela, que é o Apixana, sabe, enfim, o Zé Alberto. Então, muita gente de Roraima. A minha turma que veio de Roraima comigo, como o Padre Ovino, né, como o próprio Dom Aldo, né, Mogiani. Então, muita gente me ensinou muitas coisas. E numa dessas andanças pelo Brasil, eu estava contando uma história Makushi, e tinha uma pessoa no auditório que escutou e ficou muito entusiasmada com a história. E ela disse bem assim: escuta, você não quer colocar isso no papel, essas histórias que você me contou aqui no auditório? Porque é muito interessante, essas histórias precisam ser conhecidas por outras pessoas, porque você fala de unidades, né? Você fala de uma experiência de criança que se relacionava com as florestas, com os rios, né? Com os animais. Isso é muito interessante para as pessoas entenderem e compreenderem. E aí, a partir desse dia, eu me tornei escritor, porque veio a editora Paulinas que, né, disse assim: olha, rapaz, nós queremos publicar o seu nome, essas suas histórias. E aí, esse Ipati era o nosso apelido, né, quando a gente era garoto, quando a gente era curumim, e ficou assim, Ipati, o curumim da selva, e que eu tive a satisfação de conhecer um rapaz por nome Maurício Negro, e ele fez uma belíssima obra. Eli, o Maurício está nos assistindo, vamos mandar um abraço para ele. Então, meu agradecimento, viu, Maurício, porque você me deu um presentão, porque eu já tinha, o Daniel já tinha me falado, Daniel Munduruku já tinha me falado da sua habilidade. Eu fiquei muito feliz quando a Paulina me perguntou: você já tem um ilustrador em mente? Eu disse: olha, eu tenho o Maurício Negro, por favor, procure ele, porque ele realmente é um grande ilustrador, e eu faço por mérito reconhecer a grandeza e a maravilha do que é esse seu trabalho, e sempre é oportuno dizer muito obrigado pela contribuição que você deu para expressar em imagem essas histórias tão legais, que não são minhas, né? São histórias que meus pais contavam. Possivelmente eles retiraram muito dessas histórias aí de seus ancestrais, de suas gerações anteriores, dos seus amigos que viveram com ele na maloca do Surumum e Maturuca, enfim. E é isso. Então, por isso que me tornei escritor. Mas, assim, eu sou um pesquisador, né? A minha vida fez com que eu tivesse que escrever muito. Eu nunca deixei de escrever, sempre escrevi, sempre fui um escritor. Fiz muitos artigos, né? Participei de muitos debates. E tem muita coisa minha aí nas mídias já. Eu tenho mais ou menos na minha gaveta uns 22 livros, pelo menos uns 22 a 25 livros, todos feitos, né? Acabados, muitas histórias. Só que eu não sou um escritor de verdade, eu sou um escritor aí ainda querendo me construir como escritor. Então, eu continuo escrevendo, na espera de oportunidade de publicar mais livros.
Eli, tu me permite compartilhar um trecho da obra com o pessoal Por que está nos favor. assistindo? Enquanto isso, eu vou tomar um guaranazinho aqui para ajudar a recuperar a energia, Tá bom. que é uma bebida que eu tenho que beber sempre porque ela traz os espíritos do Sateré, porque esse guaraná está muito ligado à cultura do Sateré Maué, um povo aqui do Amazonas, né? E eu tomo sempre guaraná, que é como agora muito mais motivado por um amigo pessoal meu que trabalha comigo, meu coordenador lá no Conselho de Educação Estadual Indígena, é um saterezinho lá, e ele me disse, tome Guaraná, que o Guaraná vai te fazer. Então, saúde e paz aí para todos. Essa história está no começo da obra e fala da origem da vida. Então, se vocês me dão licença. Por favor. Sou Ipati, do povo indígena Macuxi, e nossa aldeia fica no estado de Roraima, norte do Brasil, bem próximo da fronteira com a Venezuela. Os velhos de nossa aldeia contam que a vida começou no Oco do Pau de Paxiúba e que lá, na escuridão, moravam duas centopeias chamadas de Caini e Inhaqui. Acertei, Eli? Acertei os nomes, Eli? Sim, é isso mesmo. Eles contam que certa vez choveu tanto que alagou toda a terra e a correnteza foi tão forte que arrastou o tronco para o grande rio. Então, passado alguns dias, elas ficaram com fome e resolveram sair de dentro do tronco em busca do que comer. Mas não havia nada. Tempos depois, viram uma aranha caminhando sobre o tronco e perguntaram: "Estamos com fome, onde podemos caçar?" "Aqui não há o que comer, somente lá em cima", disse a aranha, apontando lá para o céu. "Mas como vamos chegar lá em cima se não temos asas para voar?" Nisso, ouviram uma voz rouca. "Eu sei", disse uma mariposa que passava por ali e havia parado para descansar. "Você poderia nos levar até lá?" pediram Caini e Inhaqui. "Esse é o problema. Eu não tenho forças para levá-las até lá em cima. Estou cansada, com fome, e vocês são muito compridas e têm muitas pernas para eu dar conta", concluiu a mariposa. "Já sei", falou a aranha. "A mariposa pode me levar até lá no alto e depois eu desço, fazendo uma teia por onde vocês podem subir." E assim foi feito. Uma vez pronta a teia, as duas criaturas começaram a subir. Mas logo ficaram cansadas e fracas. Então Caini disse: "Inhaqui, pegue uma das minhas pernas e coma." Agradecida, Caini retribuiu, dando-lhe também uma de suas pernas. Mas a subida era muito longa e demorou muito, de sorte que, quando chegaram ao mundo de cima, elas tinham somente 4 pernas cada uma. Como estavam muito cansadas e suas pernas não suportavam o peso do corpo, temeram despencar. Então resolveram fazer um ritual e pedir para o Criador diminuí-las de tamanho, pois tinham que caçar comida para os parentes do mundo de baixo. Assim, Yanqui e Caini foram transformadas em homem e mulher, para que não deixassem faltar comida aos parentes que viviam no mundo da superfície. Assim sendo, ao chegarem no mundo da superfície, encontraram a aranha e a mariposa, que logo lhe perguntaram: "Vocês não viram duas criaturas que foram buscar comida lá em cima?" "Sim, nós vimos sim. E elas mandaram muita comida para vocês", responderam os dois estranhos com um leve sorriso de alegria pelo trabalho realizado. Então todos puderam saciar sua fome. Depois começaram a plantar mandioca, jerimum e milho, que, além de tudo, atraíam as caças e outros animais. Desse dia em diante, nunca mais faltou comida nas serras onde nasci. Muito, muito lindo, muito linda a sua narrativa, Eli. E eu recomendo a leitura que o Ipati, o curumim, vai viver com o seu coleguinha também, com uma ilustração belíssima do Maurício. Ele fez um trabalho. Esse é um projeto, né? Esse é um projeto muito lindo, que eu julgo ser, né, uma das obras de artes da literatura indígena. E aí, Eli, tem uma pergunta aqui para você, né? Uma pergunta de um pesquisador, querendo saber
se você acha que, a partir da Lei 11.645, já há essa abertura das escolas à literatura indígena, ou você acha que não? Que ainda não? A literatura indígena ainda tem que crescer muito, tem que conquistar mais espaços, né? Embora ela, a meu ver, ela já tem um estatuto próprio, né? Ela já tem uma composição própria, que, grosso modo, nós podemos dizer que a literatura indígena ela e ela tem propriedade para ser, porque ela é a expressão de uma estética, de um mundo, de um universo que é indígena. E portanto, ela é contada pelos seus próprios autores. E você sabe que, por muito tempo, os indígenas sempre conviveram com literatura. Até muitos escreveram há muito tempo, mas não tivemos essa oportunidade de ingresso dentro de um mercado editorial que possibilitasse expansão para muitos outros lugares e que levassem as histórias contadas pelos próprios indígenas. Então, a grande sacada, para me tornar jovem com essa conversa, é de que as editoras as pessoas começaram a perceber a riqueza do que é essa literatura. Eu lembro que, num dos artigos que eu fiz, falando sobre literatura indígena e direitos autorais, eu me refiro até de que o pessoal, de certa forma, ficava um pouquinho enjoado dessa história de muitos vampiros, né? De muitas bruxas, né? De muitas, enfim, viagens aos espaços siderais e tecnologias, e começaram a perceber de que as histórias indígenas, de fato, eram muito interessantes, né? E de que havia muitas riquezas que estavam postas ali, que precisariam, de fato, chegar a um público maior. Então, nesse universo de boas pessoas, né, de boas editoras, de bons produtores, né, de bons livreiros, deram e se aproveitaram, melhor dizendo, no bom sentido, se aproveitaram do bom sentido, se utilizaram, portanto, dessas histórias para divulgar esses ideários de humanidade, né? Em que o belo ela também está com esses povos, né? De que as filosofias e as ciências também estão com esses povos, e que eles têm muito a dizer sobre as relações humanas, e que essas histórias podem, sim, ajudar as crianças a compreenderem esses universos que aí são postos, né? Sobretudo a preservar, a cuidar das florestas, né? A do meio ambiente como um todo, a cuidar e a respeitar seu amiguinho, né? Enfim, tem muitas experiências que a gente conta através dessa literatura que, de fato, é uma experiência humana muito interessante, porque aqui nós valorizamos as relações humanas e traduzimos nessas experiências sempre o ato criador, portanto, a bondade do Criador que inspira, né? Que traz momento de paz, né? E de aproximação entre as pessoas. Eu acho que essa é uma literatura, portanto, contextual, real, de povos que até então não estavam tendo a oportunidade. E creio eu que esse é um grande ganho que o povo brasileiro tem hoje, nesse momento, ao valorizar a literatura indígena. E aí, é claro, nós estamos falando do Eli Makushi, mas eu deixei até uma ilustração de fundo, não sei se chega a pensar. Nós temos aproximadamente mais de 120 autores hoje, né, no Brasil inteiro, falando de literatura indígena, portanto, contando a história de seus povos, né, de suas realidades, e ilustrada por muitos outros ilustradores, como o Maurício Negro, né, um baita de um design gráfico, né, enfim, uma experiência muito interessante, né? O Maurício talvez consiga dar esse tom, trazer essas imagens, porque ele traz uma alma, uma espiritualidade das várias experiências que ele teve no México, na Itália, na Coreia, no Japão, enfim, em tantos lugares onde ele teve a oportunidade de trocar com os povos tradicionais, né? Trocar experiências, convivência, né? Crenças. Então, esse rapaz que mora aí no centrão de São Paulo, né? Está nessa selva de pedra, da qual tenho o prazer também de me referir a ele,
trazem essa experiência e junta as nossas histórias, que são bem contadas, né? Junto com a sua ilustração, da produção de textos maravilhosos, que nem esse do Ipatia Curumim da Selva, mas nós temos do nosso compadre Daniel Mundurucando, né? Mas ali nós temos ali o Curumim, do Tiago Ranquim, a Lagoa dos Mortos, do Jaime Diácara, né? A metade cara, a metade máscara, essa fantástica lutadora, guerreira, da Eliana Potiguara, Filhos do Sangue do Céu ali, das coisas que aprendi enquanto indígena. Ou seja, é um universo muito grande. Nós temos aqui que citar e se referir, infelizmente não deu tempo de procurar onde estavam as obras, porque também a gente estava arrumando pouca casa aqui, por conta de ter que ficar mais em casa, encaixotei muitas coisas, por exemplo, quero me referir também ao Iaguaré, né? Iaguaré Iamã, né? Que é aqui também de Nova Olinda, mora aqui pertinho, o povo Maraguá, é um escritor também premiado, e o Iaguaré é um daqueles filósofos também da literatura, mas nós temos o próprio parente, o Apixana, né? Aí de Roraima, que ganhou já um prêmio de mérito nacional também, né? O prêmio Jabuti, enfim, o Daniel, né? Que é o principal expoente nosso, né? O Daniel é um nome consagrado já em muitos contextos literários, conhecido mundialmente, e ele é um pouco aquele preparador de escritores, né? Porque ele gera muitas oportunidades, e também devemos dizer ao Daniel obrigado, porque é todo um movimento que ele tem carregado, não somente ele, mas sobretudo ele, nesse eixo Rio-São Paulo. O Daniel Munduruku, hoje candidato a prefeito de Lorena, né? Lá no Vale do Paraíba, em São Paulo, que ele tenha sucesso nessa empreitada, que ele saia vitorioso, porque com a boa formação e experiência que ele tem, ele pode muito ajudar os povos dessa cidade aí, de Lorena, e certamente Lorena vai ganhar um grande gestor se essa oportunidade for dada ao Daniel. Então, é muita gente que tem por detrás dessa literatura, mas, infelizmente, como você perguntou, nós estamos reduzidos, né? Mas isso é em decorrência da própria reduzido a poucos escritores e a poucas regiões, né, num país tão grande que nem o nosso. Mas isso é fruto da inexistência da política pública, né, de leitores. Os governos não têm feito investimento, não é só para os indígenas, não, né? É também para os indígenas. Falta políticas públicas, né, para a promoção da literatura, né, para a motivação de oficinas, né, de literatura, oportunidade aos escritores. Então, as coisas ainda estão muito centralizadas e reduzidas ao eixo Rio-São Paulo, né? Então, quem está aí tem mais visibilidade, consegue ter mais acesso às editoras, e nós que estamos aqui no norte e nordeste do país, sobretudo no norte do país, nós estamos lá na Amazônia, né? Então, lá tem a maior concentração de povos. Portanto, lá tem muito mais histórias para serem escritas e publicadas do que em São Paulo e do Rio. Mas, porém, as editoras não chegam aqui, né? Em parte por falta da política pública, dos incentivos do Estado, né, e do município, dos vários municípios aqui do Estado, que não tem uma política voltada para a promoção da leitura, né? Para esse aspecto da cultura, da leitura, porque há outras prioridades. Mas, como o governo nada dá, né, nada oferece, sempre é uma luta de conquista, é isso que os povos indígenas demonstraram ao longo desse processo. Eu falei inicialmente que nós somos povos da resistência, então nós vamos continuar nossa luta, né, abrimos já as picadas, né, mas precisamos fazer um melhor caminho, abrir mais estrada e larguecer um pouco mais essas ruas, para que nossos canais possam chegar, nossos rios possam chegar aos vários estados, às várias realidades brasileiras, porque este é um processo de maturação da sociedade brasileira, para eles entenderem a riqueza que é a cultura indígena e como nós temos muito que dizer e contar sobre os fenômenos, né, que atingem todo o ser humano, dos quais essa doença que nós vivemos hoje. Nós somos povos também da resistência, mas nós somos da esperança. Nós cativamos, né, o bem-viver, nós buscamos incessantemente o bem-viver. E acredite, nas nossas aldeias, nas nossas famílias, os velhos não passam necessidades,
os velhos, as crianças não são abandonadas, há comida sempre para todo mundo, né? Nós dividimos, continuamos com o pensamento de dividir e de trocar sempre positivamente os bens que é de todos. Então, é isso que a gente acredita e é isso que a gente coloca na literatura. Eu acho que não é uma questão só de estética, de belo, é uma questão de valor, é uma questão de princípios. E isso os povos indígenas têm muito a dizer e a falar para todos os brasileiros. A Lucila fez uma pergunta aqui, mas eu acho que tu acabou já respondendo, né? Ela disse que na área da literatura infanto-juvenil, né, muitas editoras têm cerceado alguns temas da diversidade, né? E aí selecionando o tipo de leitura, né, a ser comercializado no mercado. E aí eu acho que então o Eli acaba respondendo essa pergunta da Lucila, se eu não me engano, ao dizer que a gente tem que superar primeiro essas barreiras do investimento das editoras na região norte, né? A luta do escritor indígena aqui da região norte, que não mora no centro, nesse eixo Rio, São Paulo, Porto Alegre, Minas, é de ter algum contato com alguma editora que venha publicar esse material, né? Já que ele não acaba, então, não sendo tão conhecido, né, dentro desse eixo. E aí eu também aproveito a deixa para falar de um pouco da história da literatura indígena, né? A história da literatura indígena é corolária do asseguramento dos direitos na Constituição Federal, né? E aí a sua manifestação, suas primeiras manifestações em forma de livro, elas vão acontecer na década de 90, né? E no ano de 92, o Olívio Jecupé começa a publicar algumas obras por editoras independentes, e o próprio Marcos Terena, também os Cidadãos da Selva, com um projeto do Rio de Janeiro, publicado em 1992, e aí o Cacauerá, em 94, com Todas as Vezes que Dissemos Adeus, e o Daniel Munduruku, em 1996, Histórias de Índio, pela Companhia das Letrinhas. Eu queria falar em especial do Cacauerá e do Daniel Munduruku, que pensaram, né, tem umas entrevistas dos dois autores, que pensaram, quando começaram a se identificar como escritores, pensaram nesse público infantil, né, como uma estratégia de educação para a sociedade dominante sobre os povos indígenas, né? Então, muitas das obras das quais eles publicam são destinadas a esse público, porque, segundo eles, né, a criança que tem contato com essa literatura, com a sabedoria dos povos tradicionais, né, ela tende a crescer com menos preconceito, com mais conhecimento sobre os povos, respeitando os povos e sujeitos indígenas. E aí tem uma certa confusão, né, também da maioria da sociedade entender como uma forma de preconceito essas publicações. E aí, nesse caso, no caso dos dois autores, foi estratégia, foi decidido, eles, né, quiseram trabalhar com esse público, né, e depois publicar para um público mais adulto, né, mais infanto-juvenil, mais jovem. E aí a minha pergunta o teu livro também é para esse público infanto-juvenil, né? Por que foi tu que escolheu? Qual foram as estratégias de escolha, Eli, para essa publicação? O que tu pensa em relação a isso? Júlio, eu acho interessante porque, de respeito aos pesquisadores, a sistematização, a organização, né, e as hierarquias do mundo, pelo menos cabem a eles fazer algumas classificações e interpretações. Uhum. Eu, quando comecei a escrever, porque eu precisava enviar cartas e mensagens, né, aos nossos parentes que se encontravam desaldeados, melhor dizendo, aldeados em lugares distantes. E como não havia internet nem telefone, o negócio era via barcos, a gente tinha que escrever as cartas e mandar pelo barco para chegar até lá, né? E, pelo menos há 30 anos atrás, era isso que a gente fazia muito. Então, ainda, eu sou do tempo que era máquina de escrever, né, de datilografar. E a gente, portanto, foi as necessidades que nos levaram a escrever.
Então, a necessidade de fazer projetos, né? Então, sobretudo no anos 2000, para quem vive o movimento indígena, sabe que as políticas começam a se firmar, sobretudo aí, de 96 em diante, ano 2006 aproximadamente, é o ano em que a política de educação está se afirmando, né? É o ano em que a política da saúde, a questão da segurança dos territórios, enfim, é um conjunto de situações que a gente precisa estar produzindo documento permanentemente. Então, eu sou uma pessoa formada e preparada para esse universo, das necessidades que se tinha de escrever. Como eu te falei, eu penso que quando nós contamos história, quando a gente chama, vem escutar a história para cá, a gente chama no terreiro as crianças, a gente não tem muita ideia de fazer essas separações. Então, nos contextos da aldeia, a gente conta história. Tem criança, mulheres, jovens, velhos, né? Os animais. Enfim, e nós vamos contando história, simplesmente. Como eu lhe falei, eu estava num evento contando uma história, quando uma pessoa diz bem assim, olha, essa tua história é muito legal, as pessoas precisam... Depois tomei conhecimento que seria para um público infantil. Mas depois, lendo um pouquinho de literatura, eu aprendi que, entre os teóricos da literatura, eles falam o seguinte, um bom livro, ele independe dessas classificações, né? Um bom livro serve para qualquer faixa etária e evidentemente, para quem é leitor já, né? Mas eu fico imaginando que se a gente tivesse as coisas realmente demarcadas desta maneira, a gente já teria feito muitos progressos. O que eu acho é o seguinte, é que as coisas foram acontecendo, né? Foram surgindo oportunidades, e a gente logo percebeu que havia um público mais interessado nesse tipo de literatura. Aqui é preciso diferenciar, né, de algumas recortes que o processo de luta dos povos indígenas conquistaram, que foi, por exemplo, a edição de algumas leis, a 11.645, que você se referia, por exemplo, no início, né, é uma conquista, é uma luta dos direitos, porque a gente entendia de que o preconceito e a discriminação continuavam muito presente, né, nas relações da sociedade brasileira com os povos indígenas. E era preciso quebrar isso, e uma forma de quebrar era exatamente que, dentro das escolas indígenas, dentro das escolas dos não indígenas, das escolas dos brancos, pudesse chegar a literatura indígena, informações. Então, a obrigatoriedade de conter no currículo referência sobre a cultura indígena. E isso vai criar um boom, uma oportunidade, porque, uma vez que adota esse princípio, vai se criar uma série de expectativas de produção literária também, no contexto das editoras, né? E, evidentemente, que as editoras, muito interessadas também nesta produção e nessas vendagens, vão dar vazão também para esse tipo de material. Isso numa perspectiva mais economicista, né? Anteriormente, eu tinha falado da perspectiva da cultura e dos valores. Mas não podemos deixar de lado de que, se as editoras estão interessadas nisso, nós também estávamos interessados em ganhar uma forma de sobrevivência. E isso veio trazer ganhos também. E isso é inegável. Agora, se isso se justifica, de fato, é uma justificativa aceitável e correta, de que a educação comece na porta, então, na entrada das crianças, para a gente produzir uma sociedade mais equilibrada, com pessoas mais ajustadas, né? Sem esses desequilíbrios que essa sociedade capitalista e consumista produziu, a literatura infantil ou infanto-juvenil, como traduzem as nossas obras, ela vem a calhar, ela vem realmente atender essas expectativas, porque num processo de médio e longo prazo, nós teremos cidadãs e cidadãos mais equilibrados, né? E ajustados. E aí, nesse sentido, acho que o Daniel é muito inteligente, entre outros escritores, para se ajustar a essas demandas que estão surgindo, né? Eu lembro de que, com muitos teóricos da literatura e da antropologia e da filosofia, de dizer, cara, não adianta a gente ficar... Não vai muito correr atrás de publicar suas dissertações aí, tese, não, porque é meia dúzia de pessoas que compram. Se tu vai sobreviver de livro teórico, tu está morto. Então, se tu está aqui na cidade querendo vender livros, produz a literatura indígena, porque tu passa uma boa mensagem e ainda ganha uma boa grana. Agora, se há uma intenção por detrás disso, quem sabe? Acho que sim. Em algum momento isso deve ter acontecido, porque gente que nem o Daniel, que é um bom educador, né? Uma pessoa comprometida com a sua história, com a sua origem,
Não é à toa que ele quer ser um político hoje, gerir uma cidade, porque ele também compreende de fazer o bem, né? E ninguém pode ser indígena de ninguém, né? Nós não somos cacique de ninguém, nós somos liderança de nós, em primeiro lugar, porque nós temos que determinar a nossa ação para o outro. Lembra do princípio que eu falei? A gente só é o que é se a gente sempre ter o outro como espelho. E aí a gente aproveita, né, ele para pensar nesse material, já que o número de escritores individuais no Brasil é um número muito pequeno ainda, né? E aí a gente aproveita também que é destinado, é classificado, às vezes se direciona para as escolas, para esse público mais, né, mais específico, mas também para pensar nas palestras, né? Eu como pesquisadora, eu vejo outras pessoas também que são pesquisadoras, de utilizar as publicações dos autores, como a sua, para a gente refletir sobre os povos originários do Brasil, já que no nicho que a gente anda, a gente vê bastante pesquisador, né? Pessoas interessadas no tema, que já desconstruíram, sabe, esses estereótipos, essas violências, né, dentro de si, já falam com uma linguagem mais respeitosa. Mas, no geral, sabe, no geral, a sociedade ainda teima em chamar todos os sujeitos de povos diferentes de índio, perguntar se ele vem da tribo, querer ver aquela casa de oca como aquela oca tradicional dentro do imaginário. E aí você vê, né, que essa obra literária, então, ela serve tanto para esse público infantil, mas também para os adultos brasileiros, né, que não têm contato com essa ancestralidade indígena, que não têm contato com as culturas indígenas e que, por isso, esses livros acabam sendo uma porta de entrada, né, para essas culturas, para o tratamento respeitoso, para uma linguagem mais sensível em relação a elas. É assim que eu tenho visto hoje essas publicações e a literatura indígena. Perfeito, Júlia. É exatamente isso mesmo. Quando a gente fala de que a literatura tem seu status, né? A literatura tem seus objetivos claros, é porque, na verdade, nós falamos enquanto povos, né? Nós contamos histórias de nossos ancestrais, de nossas nacionalidades. A maioria dos brasileiros fica realmente se perguntando qual é a sua origem, de onde é que ele vem verdadeiramente, né? Quem é seus ancestrais, né? Contaram só uma história, até então, no Ocidente, né? E estes que vieram, é uma história antiga, né? Mas que todos têm conhecimento, foram dilapidando tudo, né? Foram destruindo tudo, como até hoje fazem, né? É porque a própria natureza e muitos homens que vivem a partir dessa natureza são povos da resistência. Por isso que continuam sobrevivendo, continuam insistindo para que o mundo veja outras histórias, né? E são essas outras histórias que nós temos para contar e falar, e que temos contato. Agora, eu penso que já há, em muitos contextos, um certo debate e discussão sobre essa literatura, sabe? Nós tivemos a oportunidade de estar em muitas universidades dialogando e discutindo sobre o que é essa literatura. A gente tem reduzido muito, né, numa linguagem mais simples, porque aqui a gente está não estamos numa academia, nem, né, e estamos com uma preocupação com o público que tem que entender uma mensagem muito mais direta e clara. Mas nós falamos de cosmologias, né, de arquétipos, né, de lógicas, que não é essa do Ocidente. Nossos povos têm trajetórias, né? E passamos de geração em geração sabendo o que cada uma dessas gerações fez para que nós tivéssemos este mundo que nós temos hoje em nossas aldeias. Nossos valores, nossos princípios, eles são mantidos, né, vivos e presentes. Há rituais sempre que nos lembram quem foram essas pessoas e a importância delas para que hoje nós tivéssemos esse mundo que temos. Então, hoje, nós temos uma região que vive ameaçada, nossos territórios continuam ameaçados, mas hoje nós temos mais consciência de nossas lutas, né? Nós também soubemos nos apropriar, diz um termo mais, né? Nos empoderamos, né? De todos esses instrumentos, sobretudo esses burocráticos, que hoje o Estado Nacional, via
seus mecanismos cartoriais, jurídicos, para também nos defender. Então, mesmo no período das guerras, nós fomos sobrevivendo, né? E estivemos levantando bandeira, ora de portugueses, ora de espanhol, ora de holandeses, porque era a forma que nós tínhamos que sobreviver. E fomos nos adaptando quando também esses avanços mais humanitários foram estabelecendo mais controle e respeito à vida, né? Então, os direitos foram sendo constituídos e, ao longo do tempo, nós temos nos apropriado desses direitos. O problema é que nós temos nossos limites em nossas lutas, né? Não é nós que detemos o poder que está centralizado ainda nisso dito Estado Nacional Brasileiro. Então, nós continuamos resistindo, nos organizando, formando nossas organizações, nossas confederações, né? Nós temos ainda uma COIAB que procura atuar, hoje mais enfraquecida, mas na sua luta de resistência, buscando se fortalecer, retomando sua luta, né? Sobretudo na região amazônica, hoje coordenada pela Nara, né, Baré. E nós temos a APIB, por exemplo, que é uma outra organização dos povos indígenas do Brasil, fazendo os frentes. Portanto, essa literatura ela é uma literatura mesmo da resistência. Nós contamos nossas histórias não para reinventar, recontar, né, estereótipos, né, aderindo ao folclorismo, como muita gente quer nos transformar e quer nos reproduzir ainda, né? Nós não somos da cultura do folclore, nós somos de uma cultura viva, perene, presente. Muitos de nós somos falantes de nossas línguas, né? Fazemos nossos rituais, cultuamos nossos deuses, sabe? E nos juntamos, nos reunimos para dialogar, para debater, para amadurecer nossas estratégias, nossas pautas, e fazemos mobilizações, né? Ocupamos, usamos os canais para divulgar nossos direitos. Por exemplo, esse sobre a saúde agora, a gente sabe que foi destinado muitos recursos para a FUNAI colocar para a defesa dos povos indígenas, e até agora não chegou, né? Então, tem muitos de nós, né, entrando no Ministério Público Federal, acionando uma série de frentes, para que os recursos cheguem, porque a doença, como nós já falamos, está presente, já está aí. E cadê os recursos, né? Cadê as condições mais operacionais? E, portanto, a gente continua, é essa luta permanente que a gente tenta traduzir na nossa literatura, agora imbuída por um valor. Isso não é só relações políticas, né? Nós temos algo que nos motiva, que está acima, que são as orientações ancestrais, as nossas famílias, nossos valores. Então, nós nos fortalecemos com isso e partimos para a luta, né? Não estamos esperando que a onça venha nos comer ainda mais, né? Que outros espíritos maus de Candomblé venham nos tomar e nos matar. Nós estamos lutando. Muitos de nós morrendo, padecemos, mas continuamos lutando. Essa filosofia, portanto, é uma filosofia perene. E acho que o mundo precisa nos gerar oportunidade para debater e discutir mais esses nossos princípios, esses nossos conhecimentos que orientam o nosso estar no mundo e o nosso pensar, e que pode muito a contribuir para a melhoria das condições de vida no mundo inteiro, sobretudo no Brasil. É muita coisa para a gente ir falando, né? E às vezes a gente se perde no raciocínio, ou se alonga muito. Eu quero me referir a um escritor aqui, viu? Mandou. É um escritor muito bom. Esse é um dos que estão aqui no norte do país, que, volto a dizer, que precisa ter mais atenção, que se chama... Desculpa, né? Não sei o que você ia perguntar, mas ele hoje me mandou um texto muito interessante, que eu vou colocar na nossa página, que se chama Enterro e Cremação dos Falecidos, desculpa. É do Justino Sarmento Rezende, é do povo Tuiuca, lá do Alto Rio Negro. Ele escreveu um texto e me enviou hoje, Enterro e Cremação dos Falecidos. Convite 19 atinge as raízes das cerimônias rituais fúnebres dos povos do Noroeste Amazônico e dos povos Yanomami. É um artigo muito interessante, de 4 páginas, que eu diria que qualquer brasileiro tinha que ler, aliás, todos os brasileiros tinham que ler, para entender o sentido da morte para nós, que não é o fim, né?
né? É um princípio cristão, mas também dos povos indígenas, né? É uma caminhada. Os espíritos estão lá, o corpo está cá, mas os dois caminham, né, nas suas aldeias diferentes, em busca do encontro sempre com nossos ancestrais na grande aldeia. Ele, em 2012, não, desculpa, em 2014, eu fui em Manaus para um evento, e eu soube, então, que desde a rede municipal, passando pela rede estadual, a federal, existe uma educação escolar indígena, né? Me corrija se eu estiver errada. Então, por exemplo, pelos institutos federais, a Universidade Estadual, a Federal e a própria rede municipal, né? Porque em Porto Velho nós não temos esse tipo de educação ainda para os povos indígenas que vivem em contexto urbano ou que vivem nas regiões da cidade, né? Aí eu quero aproveitar a pergunta, né, de um seguidor aqui, querendo saber se essa atuação política e literária, né, ela é bem recebida em Manaus, né? Como essa literatura indígena, ela tem uma recepção positiva ou ela é ignorada? Como que tu vê isso? A literatura escrita por autores indígenas, ela já está constituída em todo o Brasil, ela está posta em todo o Brasil, em menor ou maior grau, né? Mas ela está presente. No caso do estado do Amazonas, ou do norte do país, nós estamos numa região amazônica, né? Então, nós temos muitos outros povos que mageiam nós aqui no Brasil, né? Da Colômbia, da Venezuela, enfim, do Peru. São povos que é uma grande aldeia, essa nossa região, né? E os estados nacionais fizeram fronteira, que nem sempre é real para os povos indígenas, porque os povos Macuxi e Temon, né, que é os parentes Macuxi, vão e vêm, né, vai e vem, enfim, Jericó. Então, para nós não existe muito essas fronteiras estabelecidas pelo Estado Nacional, não. E portanto, há muito tempo se escreve, né? O Luiz Lana, aqui no estado do Amazonas, né? O Ismael, né, Tariano, são gente que há mais de 2 décadas, né, escrevem, e muito, né? Tem muita literatura produzida por esses indígenas que eu citei, mas outros tantos que existem por aqui, citava o Jaime, né? Mas o próprio Justino Tuiuca, né? O Justino Sarmento, que é do povo Tuiuca, como já falei, e que é uma pessoa que há mais de 20 anos já escreve, tem livros publicados também, produz uma literatura riquíssima, né? E eu arrisco a falar que é um dos maiores intelectuais que a gente tem dentro desse universo indígena, que consegue estabelecer um diálogo com a tradição tuiuca dele, né, ou dos povos do Rio Negro, com a realidade não indígena ou acadêmica, né? E eu me sinto muito feliz porque é uma pessoa que tem me orientado, né, que me ajuda muito nas reflexões e compreensões, porque a gente também se questiona sobre o nosso pensar, a gente também se vê. E uma das formas que a gente tem enfim, estabelecendo diálogo com nossos pares. E o Justino, para mim, é uma referência, ele, o Ismael e Luiz Lana, enfim, outros, né, já produzem. Agora, você me perguntava especificamente como é que isso aceita dentro desse programa que foi criado em 2008, que se chama Educação Escolar Indígena, né, pelo MEC, financiado pelo FNDE, que está posto na maioria dos estados brasileiros. Nós já temos, né, a implantação desse programa há muito tempo. Então, é uma conquista dos povos indígenas que, por décadas e décadas, pleiteavam. Não é muito o que nós queríamos, mas é o que veio, porque o Estado concede com uma mão, tira com o outro, né? Ou se dá sempre, não na medida que nós queremos. Essa é uma estratégia do poder, do Estado, de controlar, enfim, aquilo que é seus interesses. Esse Estado ele é muito onipresente e ele se expressa nesses gestores do Estado e dos municípios. E nem sempre as relações locais elas não são amistosas, né? Elas são muito difíceis. E por mais que nós tenhamos muitos direitos
reconhecidos, nós continuamos em confrontação permanente nas aldeias no estado do Amazonas pelo reconhecimento de nossos direitos. Por exemplo, a educação escolar indígena, que aqui no estado do Amazonas ela é implantada com o nome de Piraiauara, né? Programa de Educação Escolar Indígena do estado do Amazonas. Ele é um programa que, dentro desse programa, tem vários projetos, né? Dos quais a formação inicial e continuada de professores indígenas, porque se é uma escola indígena, não podemos mais continuar com o não indígena. É preciso também nós termos material didático específico para as escolas indígenas. Então, tem um projeto específico para editoração, produção e distribuição de material didático das escolas indígenas, né? Com alguns critérios, né? Tirado, por exemplo, no curso de formação de professores indígenas. Isso está nos documentos formais que orientam a educação escolar indígena. Nós temos também a formação de técnicos governamentais, porque para a implantação é preciso criar núcleos ou gerência que implante e desenvolva a política de educação nas SEDUCs e SEMEDs. E para isso precisa criar um núcleo, um corpo de gestão desse processo. E, portanto, tem dentro das SEMEDs e SEDUC, no caso, aqui no estado do Amazonas, desde 1998, né, em diante, nós temos já um núcleo voltado para a execução dessa política. O outro mais famoso é do Mato Grosso, né, o Tucum lá, mas também tão antigo como o Siquirã, aqui em Roraima, que é exatamente a implantação dessa política. Ora, essa política tem, de fato, uma produção editorial, né? Ela tem por detrás também todo um conjunto de produções voltada para atender essa demanda de formação e de aporte, né? De conhecimento dos conhecimentos indígenas para suas escolas, produção de material para suas escolas. E portanto, esse material, ele tem o financiamento do FNDE, né? que é o Fundo Nacional de Apoio à Educação no Brasil, ensino fundamental no Brasil, das escolas públicas no Brasil. E o problema é que também, que nem o dos brancos, nós indígenas nem sempre temos, de fato, como direcionar o que queremos dentro desse material. Nem sempre as SEDUCs e SEMEDs fazem os investimentos para a produção desse material. E acaba que se perde dentro de umas produções também genéricas, né, amplas, e que nem sempre se confirmam, embora haja, por exemplo, aqui fala, há 10 anos se fala que há uma produção da SEDUC aqui no estado do Amazonas de cerca de 60 títulos, né, para as escolas indígenas. Mas isso está muito aquém, né? Precisaria de 20, 30 vezes mais que isso para atender a demanda das escolas indígenas nos 62 municípios do estado do Amazonas. E não tem, embora esteja escrito na legislação, embora nós tenhamos uma gerência, isso está muito aquém de se confirmar, porque, às vezes, o Estado, né, esquece de que o financiamento do Fundo Nacional da Educação, mas tem a contrapartida do Estado também, porque a execução é do Estado. Então, também os indígenas têm direito à porcentagem de 25% destinado dos recursos do Estado para o desenvolvimento de sua educação. E, às vezes, o Estado esquece disso para dizer que a obrigação é só do governo federal, e não é do Estado também. Mas esse comprometimento e essa responsabilidade ainda nós temos que ainda construir esse ganho, que, infelizmente, não se dá. Então, para resumir, existe, de fato, uma política bem estruturada, já no estado do Amazonas. Nós temos uma gerência de educação escolar indígena que cobre a maioria dos municípios, que já tem programas de formação de professores, de produção de material didático, né, de distribuição de material didático, de merenda escolar diferenciada para as crianças indígenas. Existe todo um programa já posto em Manaus, né? Então, é uma estrutura já constituída, que tem seus limites, né? E que a gente espera, né, nessa nova gestão. Nós estamos só com um ano ainda do governo Wilson Lima, e ele já enfrenta esse problema do coronavírus agora, mas a gente espera
através de sua Secretaria de Educação, mais sensibilidade, porque para isso precisa de aportes, né? Negociações com o governo federal, sim, para vir mais recursos, mas também mais aporte dos recursos locais. A gente sabe, portanto, que o financiamento é do governo federal, a execução é do Estado, mas em parceria com os municípios, porque os indígenas, em sua maioria, estão nos municípios. Então, também depende da ação colaborativa, né, dos municípios. E aí fica esse embrolho entre quem é a responsabilidade é do governo federal, é do estadual, é do município, porque fica se falando em parceria, e se cria um monte de programas de acompanhamento, de avaliação, como, por exemplo, os territórios etnoeducacional, que foi constituído um tempo atrás, mas que a gente não vê a escola ter o desenvolvimento, o acompanhamento e a qualidade que os povos indígenas sempre quiseram. Esse é um problema que a gente ainda tem que caminhar muito para fazer as conquistas, e essa literatura que eu escrevo, que outros escrevem, ela finda chegando, porque quem vende livro para os governos são essas editoras. E muitas das vezes esses livros entram também dentro dessas realidades indígenas. Mas talvez eles sejam menos prejudicial, se é que são, né, para as escolas indígenas, do que o livro didático do branco. Porque os índios, em grandes quantidades, continuam usando o livro didático do não indígena. Porque o que chega nas CEMEDs é esses livros, né? E esses livros são mandados para as escolas, e eu já cheguei muitas das vezes em algumas escolas indígenas, em que o professor indígena está lá com um livro didático das escolas do não indígena na mão, um livro didático regular, da escola regular. Então, cadê o específico, cadê o diferenciado, né? E para concluir esse raciocínio, o perigo que sempre ocorre é exatamente isso. Na defesa da educação escolar indígena, eu não tenho dúvida de que a gente, né, tem que fazer um certo filtro dessa literatura do mercado editorial, que ela está voltada muito mais para um contexto do não indígena, né, para a sociedade nacional. Embora, evidentemente, que dependendo de como esse livro é feito e produzido, ele tem muito a ver com a realidade de muitas aldeias, de muitas malocas. Mas ele de certa forma, precisa ter um certo cuidado, porque tem muita gente escrevendo esse livro, minha cara Julie, né, e o público que está nos assistindo, que realmente são construídos, são elaborados, reelaborados, em cima de história do centrão de São Paulo, do centrão do Rio, do centrão de Porto Alegre, ou mesmo de Belo Horizonte. Então, isso eu vejo com uma certa preocupação que devemos distanciar algumas situações para fazer análises também de como isso está entrando dentro das experiências escolares dos povos indígenas, que isso é possível fazer. Então, desculpa me alongar novamente, mas é um pouco do raciocínio que a gente tinha que colocar. Perfeito. O Gustavo está perguntando se existem publicações literárias. Bom, literárias tem a sua, né, Eli, né, o Jaider Esbel, também é Makuxi, que publica literatura. Eu não sei se tem outros autores, né, mas se tem publicações literárias e didáticas em idioma Makuxi. Eu não sei se o Insikiran faz esse trabalho, né, de produzir material didático nas línguas ali dos povos que reúne. Tu saberia me dizer? Sim, eu posso lhe dizer com certeza, embora não tenha nenhum nome aqui, mas as experiências da educação escolar nas malocas Makuxi, o Apixana, Gricó e Pantamona, entre outros, enfim, outros povos que existem aí, o próprio Vai-Vai, já é um processo também consolidado, viu? Nós temos já um processo, e aqui eu tomo como referência toda uma luta trazida pelo Conselho Indígena de Roraima, mas com alguns expoentes significativos, né, que coordenaram, inclusive, a Comissão Nacional de Professores Indígenas no MEC, né? Então, havia esses espaços lá, que é o Fausto Mandulão, né? O Fausto Mandulão é um dos teóricos da educação, professor, gestor lá na Boca da Mata, creio. Nós temos uma outra figura importante da educação escolar indígena, que há muitos anos discute, participei de muitos encontros com ela, que é a Pierlângela, né, que a gente carinhosamente chama de Pia.
uma liderança fantástica de uma trajetória muito intensa em prol da educação construída pelos próprios povos indígenas, né? E isso é uma luta. Estou me referindo a as duas pessoas, porque são gente que participaram de alguns encontros comigo e da qual a gente fez muitos diálogos, mas tem muita gente. O Siquirão é um curso, né, intercultural, né, voltado exatamente para o aprimoramento dessa política lá dentro da Universidade Federal de Roraima, né? É um curso específico, né? Voltado para formação de professores e de lideranças indígenas, enfim, de especialistas em vários campos de conhecimento. Então, muitas das coisas que hoje são produzidas em Roraima, eles são, de fato, bilíngues, né? Ou mais né? Ou trilíngue, enfim. Talvez ele, muito mais do que o Estado do Amazonas, se me permite a crítica, eu não estou falando mal do meu Estado, não, estou falando da minha experiência e daquilo que eu vivo. Meu Estado no sentido de que eu vivo aqui, né? E da qual, de uma cidade da qual é o meu patrão, né? E que todos entendam que é só um registro da qual a gente... não existe uma política linguística, né? Esse é um problema sério da escrita e da literatura. Qual é a política linguística que tem por detrás dessa produção? Aí você se referia, né, a tá na língua macuxi, né? Então, essa é uma preocupação, então, da política linguística, que vai orientar de que tudo aquilo que for escrito e produzido, de fato, tenha por princípio o fortalecimento da língua. Porque a língua portuguesa, né, a língua de comunicação da língua portuguesa, ela é, de fato, uma língua do colonizador. Né? E ela, de fato, quem faz estudos, não é eu sou feito papagaio aqui, tagarelando o que os teóricos da linguística falam, ela também, por detrás da língua, tem um jogo político muito forte. Então, se a gente está falando do protagonismo indígena, né, de recuperação e afirmação das línguas, né, dos povos, isso passa necessariamente pelo fortalecimento da língua. E toda a política, portanto, de educação e de produção de material didático, necessariamente, sobretudo em Roraima, elas têm que estar priorizando a língua materna, né? A língua da tradição desses povos. Embora a gente sabe que tem muitos povos, né, tipo os Muras, cuja língua é a língua portuguesa. Essa é outra discussão. Mas no caso de Roraima, deve-se priorizar e buscar, né, recuperação para aqueles que não são falantes e o fortalecimento desta língua, das várias línguas, né, dos vários idiomas falados em Roraima, né, que no meu tempo ainda, a mamãe sempre fala e que ela faz uma das que apanharam também, porque era preciso deixar de falar gíria, né? E por muito tempo, e até em muitos contextos, ainda as pessoas se referem à gíria, à língua macuxi. E a gente sabe que não tem nada de gíria, tem sim uma língua muito estruturada, escrita hoje, né, grafada, e que ela deve ser fortalecida em muitos contextos de nossas malocas. Ok? A gente já passou de 1 hora e eu acho que a gente vai se encaminhar para o fim, mas antes eu queria contar uma história, né? Conte uma história. Todo mundo sabe que eu tenho muito carinho por todos os escritores, né, das quais eu já fiz uma live, que eu chamei para um bate-papo literário, mas eu preciso dizer que essa live para mim é muito especial porque o Eli Makuxi, né, é um padrinho para mim, é um amigo. E ele foi muito importante nessa trajetória da minha autoafirmação macuxi, né? Não é muito... Minha afirmação não é... Faz 3 anos apenas. E eu tenho, então, cada vez lutado, né, pela defesa da literatura indígena, pela defesa dos direitos indígenas. E aí, eu me lembrei que assim que eu comecei a investigar meus antepassados, né, eu comecei a te incomodar, mandando mensagem, querendo saber tudo sobre o povo em pouco tempo. E aí teve um dia que você falou assim para mim: Júlia, tu já provou a damurida? Aí eu falei: não sei o que é. E aí tu me mandou eu procurar na internet o prato da damurida, né, um caldo com pimentas boiando. E quando eu vi aquele caldo com pimentas boiando, eu me arrepiei. Porque a minha vida toda eu gostei de pimenta e eu não sabia por que
né? Então tá no sangue, tá na memória o macuxi, né? A pimenta como esse elemento ancestral. E aí, dito isso, eu queria compartilhar contigo, né? Para quem não sabe, eu publiquei recentemente esse livro também autobiográfico, que se chama Eu Sou Macuxi e Outras Histórias. E aí eu dediquei no último capítulo do livro, eu escrevi isso aqui, que também é para ti, tá? Dedicado para ti. Obrigado. Quando o Macunaíma, ou Macunaíma, me encontrou, eu estava no estéril asfalto da vida. Em sonho, ele me chamou. Quando Macunaíma me encontrou, soltou já era tempo, eu concordei. Quando Macunaíma me enlaçou em seu amor, eu soube que era macuxês. Macunaíma enviou Eli para me dizer: você é Pemon Macuxi. Eu aceitei, e agora eu sei. Eu sou pimenta, panela de barro, cobra, damurida, onça, olho puxado, cabelo preto, cor amarela. Eu finalmente posso dizer com ternura que sou macuxi. Opa. Agradeço muito, né, Eli, todo o apoio que tu tem me dado, não só na literatura, mas também no conhecimento em geral, nas lições de sabedoria que tu tem compartilhado comigo, nas pesquisas acadêmicas que, vez ou outra, tu aceita participar de uma coletânea e aí tá aí nos ensinando o que é a literatura indígena, o seu papel, a sua função, né? Então, tem sido, sabe, esse grande suporte também, esse pilar da literatura indígena para mim. Você gostaria de falar mais alguma coisa, acrescentar? Eu só quero acrescentar, não sei se a gente já está se despedindo, né? Mas Não, pode ficar à vontade. Assim dizer ao público que nos assiste nesse momento que todos nós somos chamados a sermos macuxi. Eu, por muito tempo, passei a ser maltratado aqui na cidade. Imagine vocês, porque eu queria ser indígena, queria ser macuxi. Porque por muito tempo também tive vergonha de ser, porque a minha história é a história de muitos indígenas, a gente passa muito vergonha por ser filho de uma índia feia, né? A gente era feio, a gente era pitiu, e a gente era muito pobre, né? Muito simples a nossa vida. E mamãe, coitado, mas o pai tinha que viver aquilo que é a vida na cidade. Então imagina, se hoje é difícil, tu imagina como era mais difícil antigamente. E por muito tempo eu me escondia dessa história de ser macuxi, né? Até que encontrei, na década de 70, início de 70, ainda pequeno, encontrei o padre Jorge Delben, que o pessoal de Roraima lembra bem, conhece bem. E esse padre, então, me motivou a recuperar essas histórias de Macunaíma, né? Porque a perversidade, essa é a grande perversidade, sabe, Julie, que esse Estado nacional colonizador, né, que é antigo, mas que está presente até hoje, fez conosco, foi nos tirar esse desejo e essa condição da cultura indígena. Eles, nesse processo de ocidentalização, sabe, de integração que eles sempre investiram sobre nós, nos tirou essa condição e nos vergonhou por muito tempo de sermos o que era. Então, e quantos parentes até hoje ficam se negando, né? Aqui em Manaus ainda, se você quer ofender um manauara, chama ele de índio. É um negócio ainda trágico para alguns. Pode até mandar lá para aquele lugar, mas se chamar de índio tem confusão, né? Isso ainda isso não é tão antigo, não. Isso é um negócio ainda muito presente em muitos contextos, porque ainda está presente, né? Em muitas situações, em muitas casas, que ser índio é a pior das amarguras que um ser humano pode ter. Olha como foi perversa essa educação, essa história mal contada sobre nós, e que criou esses estereótipos ao longo do tempo, a ponto de nós mesmos nos envergonharmos de quem nós éramos. Eu chego em muitos contextos, Júlio, que as pessoas né, vêm de aldeia, mas eles dizem assim, olha, lá do outro lado do rio moram meus pais, mas eu me criei aqui, do outro lado. Então, eu já não sou mais, né? Eu não sou mais índia, né? Mas os seus pais não vivem lá? Vivem, mas eles estão até lá hoje.
mas eu já não sou mais, eu era, né? Agora já não sou mais. E eles querem ser de tudo, menos índio, sabe? O sonho de muitos que eu viajo no interior do estado aqui, e em outro lugar do país também, o sonho deles é ir para Manaus, conhecer a Ponta Negra. O grande sonho da vida deles é deixar a aldeia para ir para a cidade estudar, é buscar, enfim, porque é assim que tem, ao longo dos tempos, chegado essa maldade que é retirar, e, portanto, não fala a língua, que a língua é feia, tu tem que falar a língua portuguesa. Foi assim que eu também pensei por muito tempo. Mas o tempo passou e eu fui amadurecendo, Júlio, e fui vendo de que essas memórias que você se referia, as histórias que a mamãe contava, me deixava completamente emocionado. Eu comecei há muito tempo a sonhar com esses universos, mesmo não tendo vivido eles, né? E esse desejo foi tão intenso de que, de fato, eu tive que voltar um certo tempo para Roraima para ter a convivência. E eu tive o abraço dos padres na época. Quem não sabe da minha história, eu vim para Manaus de volta pelo Instituto Missões Consolata, né? Eu fui trazido com o apoio do Dom Aldo, de outros padres na época, para estar aqui no Centro de Formação Nossa Senhora Consolata, aqui no bairro de Santa Luzia, onde nós passamos a morar, depois que eu saí do seminário. Eu moro bem de trás da Igreja Católica de Santa Luzia. Se alguém de Roraima um dia quiser vir me visitar, é fácil, é só chegar aqui, perguntar pelo professor Eli, porque, enfim, toda a minha vida foi aqui, e eu fui liderança comunitária aqui, né? Eu fui liderança política dos professores, então todo mundo me conhece aqui. Mas eu quis ser, né, religioso num determinado momento, depois vi que eu não tinha nada a ver com essa história da igreja, de que a minha questão era outra, e quando saí, fui ser professor, que era a única coisa que tinha para quem tinha feito filosofia. E foi isso que me levou a São Paulo e a ter outras experiências, juntamente com o Daniel Mudrucu. Mas depois de volta, já em 90, já morar em Manaus, eu continuei dentro do movimento indígena, e aí eu vi que, na verdade, não havia muito caminhos para mim, você acredita? Só tinha o caminho de ser indígena. E tudo que eu fazia acabava em indígena, embora sendo professor, com formação, concursado, né? Enfim, com outras experiências, outra oportunidade de trabalhos, mas sempre tudo me conduzia para a vivência com os povos indígenas. E foi exatamente isso que me levou, então, a procurar a educação, porque estava sendo implantada em 98 essa experiência com a educação escolar indígena no Brasil, e Manaus também estava passando por esse processo de implantação, melhor dizendo, a SEDUC, o Estado do Amazonas, estava passando por essa implantação, e eu fui lá, me apresentei como indígena, e parece que foi uma luva, porque queria um indígena na equipe, né? E aí lá já entrei, e a partir daí fui sempre enveredando pela leitura, né, pelas especializações na área de educação escolar diferenciada, e aí não parei mais de me apresentar, mas sempre enfrentando muita resistência de muita gente que dizia, cai fora daqui que tu é de Roraima, né? Tu não é nem daqui, né? Muita gente, sobretudo quando eu ia para os debates, discussões, os próprios parentes me desqualificavam. Olha que coisa maluca, né? Na hora em que eu não queria ser, muita gente queria que eu assumisse tal, né? Depois que eu quis ser, muita gente me negava isso. E isso foi uma luta travada por muito tempo. Mas o tempo foi nos amadurecendo, e eu acho que isso não é um problema mais para os indígenas. Quem quer ser macuxi, que seja macuxi e assuma a história desse povo, a história de uma comunidade, passa a viver, passa a defender a causa indígena, se relacione, se a liderança te assume, né, e você possa trazer contribuição para a melhoria das vidas desses povos, se sinta tal, né? É isso que diz a Convenção 69, né, da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, já ultrapassamos essa conversa de quem é índio e deixa de ser índio. Todos são convidados a ser indígena. E aí você se aproximou de mim. Eu tenho meus ancestrais de Roraima, né? Eu tenho minhas histórias ligadas aos povos de Roraima, e eu me sinto muito próxima da questão indígena. Foi quando eu te convidei. Então, defenda isso, vá a Roraima, visite uma maloca, né? Conheça a liderança, vá ao Conselho Indígena, se aproprie das histórias dos macuxi, da luta política para a defesa dos seus territórios, porque você, né, é uma cidadã do mundo e pode fazer defesa, enquanto macuxi, do direito daqueles povos que lá vivem dentro da maloca. Então venha ser macuxi, e você prontamente, claro que você já é por causa das suas histórias, porque você quis ser macuxi,
e você vem assumir essa condição, então, ampliando esse leque porque aí o Makushi, nesse sentido, é esse desejo universal de sermos todos indígenas, né? De contribuirmos para um mundo mais justo, mais equilibrado, e que nós possamos continuar decantando nossas verdades, Makunai, Maniquei, Siquirã e outros seres, através da poesia, né? Através da arte, da literatura, né? E decantar, portanto, o nosso modo de viver. E você falava da Damorida, né? Eu mesmo comi muito isso aqui depois de adulto, quando visitei as comunidades, né? Mas minha mãe fazia, porque o peixe era pouquinho mesmo. E aí um pedacinho de peixe dava um caldão danado que alimentava todos nós, ou com farinha, ou com beiju, enfim. Mas por muito tempo nós nos alimentamos disso. E eu conto essas histórias sem nenhuma vergonha, né? Não tenho mais nenhum receio. Me sinto muito orgulhoso de ser indígena, né? Muito orgulhoso de ser Makushi. Felizmente, tem muitos parentes meus, né, que me aceitam, né? Eu, recentemente, tive um contato muito interessante com um professor de Roraima chamado Jaime, né, que estava coordenando um pouco os processos de educação à frente de uma organização, junto com uma outra liderança feminina lá da região, e que ele esteve em Manaus participando de nossa assembleia, ficou morto de contente de me conhecer, de saber minha história, deu todas as boas-vindas, me convidou para retornar lá e me inteirar dos processos políticos locais lá das comunidades. Olha só que coisa maravilhosa essas interações. Eu tenho muitos Makushi que mandam mensagem para mim, que trocam ideias comigo, e muitos deles, para minha agradável satisfação, dizem assim: rapaz, tu sabe muito mais história do que eu, cara. E, é claro, eu sou um estudioso, eu sou um pesquisador e tenho muitas histórias mesmo. Mas, sobretudo, pelo desejo de ser Makushi. Então, eu sou muito agradecido ao povo Makushi e muitas comunidades porque me aceitam, né? Citei já alguns deles aqui, eu tenho boa relação com muitos deles, e a qualquer momento eu volto aí para conviver também em Roraima, embora minha vida seja no Amazonas e em Manaus. A minha luta hoje é pela promoção dos índios que estão situados no contexto urbano de Manaus. Eu mesmo já fiz pesquisa e atualmente voltei a estudar, estou em processo de defesa de uma dissertação sobre os índios no contexto urbano de Manaus, né? A luta política do movimento de Manaus, a partir de uma organização chamada COPIME, que é a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus, e em torno. Então, é uma luta que se organiza, se estrutura a partir dessa organização de 2011 para cá, e o meu trabalho versa exatamente falar um pouco dessa trajetória e quais são as dificuldades e possibilidades dessa organização dos indígenas aqui de Manaus, que na minha dissertação eu recuso a usar o termo de índio da cidade ou na cidade, né? Ou índio ressignificado, ou índio urbano, né? Não uso nada disso. Eu faço uma defesa de que são índios de Manaus, né? São povos indígenas de Manaus. Porque, na verdade, a maioria desses... Manaus é um braço do Rio Negro, né? Isso aqui é território indígena. Então, as narrativas, os cronistas e os historiadores falam sempre da presença indígena na origem dessa cidade, na construção e desenvolvimento dessa cidade. Então, esses povos não vieram de fora, né? Esses povos sempre estiveram aqui, ajudaram a constituir, a levantar, a soerguer essa cidade. E é justo que essa população local veja isso como positivo, né? E que esses índios não são invasores, eles não são problemas, eles são gente da cidade que precisam de ação do poder público para a melhoria das suas comunidades, das suas aldeias, das suas marocas. Essa é a luta da COPIME, e essa tem sido também a minha luta. E para dar um exemplo, né, eu estou no início da implantação da educação escolar indígena diferenciada em Manaus, né? A partir de uma luta com outras lideranças, a gente constitui na esfera da CENED esse núcleo que se tornou gerência, e que hoje nós temos 5 escolas que são, na verdade, centros culturais indígenas. Ainda não podemos chamar de escolas indígenas, porque ainda precisamos resolver e equacionar essa situação, porque até mesmo um pesquisador aqui da cidade ali, é escola ou é centro cultural? Quem foi que determinou isso, né? Isso, na verdade, foi uma estratégia de momento do próprio poder público, né, para não fazer os investimentos necessários para a construção da escola. Eu acho que é um equívoco, nós vamos ainda corrigir isso, a nossa luta é para avançar na melhoria, portanto, de construção de escola, na formação de professores.
e no atendimento, portanto, de uma escola de qualidade que nós precisamos para gerar a possibilidade de melhoria de vida desses povos que estão aqui em Manaus. Desculpa falar tanto, né? Mas Rapaz, são muitas sempre histórias para a gente aprendendo concentrar. contigo. Mas teremos outra oportunidade, certamente, né? Com certeza, Eli. E aí a gente... Dialogando, né? eu queria dar uns recados finais, como, por exemplo, além da obra do Eli, né, você pode encontrar na Editora Paulina, e as outras obras que o Eli está expondo ali atrás dele, você pode encontrá-los na Livraria Maracá, né, que é uma livraria especializada em literatura indígena e tem reunido vários autores indígenas e obras sobre os povos indígenas também, de outros pesquisadores. Né? Então, fica aí o convite para vocês conhecerem também a Livraria Maracá, que também tem um blog, e um levantamento bibliográfico dos escritores indígenas classificados por povos no Brasil. Né? Se eu não me engano, a gente tem 59 a 60 escritores indígenas, né, umas 17 mulheres dentro desse número, se eu não me engano. E aí, cada vez que a gente descobre um autor indígena, a gente vai lá e atualiza esse site, né, sobretudo os responsáveis, que é a Aline e o Túlio, sob coordenação do Daniel Munduruku. No mais, eu quero agradecer essa live maravilhosa, a presença do Eli passou muito ligeira aqui, nem vi passar 1 hora. E eu só tenho a te agradecer por ser esse mestre, né, que tem me ensinado grandes lições, não só acadêmicas, mas também lições de vida a partir dessa tradição macuxi. Muito obrigada. Legal. Um abraço a todos, né? E fique em casa, diz a... Tome cuidado, fique na maloca, né? Esse é o contexto que nós vivemos hoje. Um grande abraço a todos, saúde e paz, que possamos nos reencontrar em breve. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada por terem assistido e terem participado, fazendo comentários. Né? E a gente volta amanhã com o romance Canumã e o escritor, né, Itanagé Cardoso. Também te convido ali para assistir, se puder, né, amanhã, a nossa transmissão. Mesmo horário? Bate-canal? Mesmo horário. Legal. Itanagé é um jovem escritor, pesquisador, um projeto fantástico de recuperação da língua Munduruku na sua região, né, na sua terra indígena Coatá-Laranjal, fantástico, e aconselho as pessoas a estarem presentes, porque é um aprendizado do professor. Itanagé é um das jovens lideranças que estão agora também entrando no mercado literário e que tem muito a contribuir, né, com suas ideias enfim, e mensagens. Gratidão a todos e boa noite. Boa noite, Eli. Boa noite.